rua, a gente fez algum barulho. Tá? Fizemos algum barulho aqui fora e tal, criamos um clima. Tal, mas uma ação decisiva foi a votação do colégio eleitoral que escolheu Tancredo Neves contra Paulo Maluf. Em 1984, quando a ditadura militar já dava seus últimos suspiros, o Congresso Nacional rejeitou a emenda constitucional de autoria do deputado Dante de Oliveira, que reestabeleceria as eleições diretas no país. O Brasil passava por distúrbios políticos e sociais, e havia um clamor cada vez maior por liberdade, que culminou com as passeatas e comícios pelas diretas já. O desgaste político fez com que o partido do governo, PDS, resolvesse lançar um civil, Paulo Maluf, como candidato às eleições indiretas para presidente. Já o PMDB, partido de oposição, lançou Tancredo Neves, personagem de antiga história na política e com fama de conciliador. No Congresso Nacional, que compunha o colégio eleitoral onde eram realizadas as eleições, Tancredo conseguiu congregar os votos de toda a oposição e, ao adotar como seu vice José Sarney, ex-integrante dos partidos oficiais do governo militar, conseguiu também os votos necessários da base governista. A eleição de Tancredo Neves simbolizou o fim do regime militar. Novas esperanças surgiam com a nova república. Porém, na véspera de sua posse, Tancredo foi internado às pressas num hospital de Brasília, e coube a um político que apenas 10 meses antes era presidente do partido governista, Sarney, ser o presidente responsável pela transição democrática no Brasil. O Congresso sai do regime militar como um ator que protagoniza a transição. No governo Sarney, o Congresso vai ser o lugar no qual o governo, o presidente, vai construir a sua base de apoio, através de relações extremamente amorosas. Para o presidente, o Congresso é o lugar onde ele extrai apoio, e para o Congresso, o presidente é o quê? É o sujeito sentado em cima do butim. Os governos que seguiram o governo Sarney até o presente governo estabeleceram com o Congresso o mesmo tipo de relação. Obtenção de coalizões, de base de apoio, sem qualquer restrição de natureza programática, tá? E a percepção da topografia do Estado, quer dizer, do espaço do Estado, como o espaço a ser preenchido em função do tamanho da coalizão que eu quero montar no Parlamento. Então tem um sistema, para usar uma terminologia de um político brasileiro do século XIX, né, o ministro Alves Branco, né, Visconde Caravelas, eu tenho um sistema de relações amorosas entre o Parlamento e o presidente. Né, que alguns cientistas políticos chamam de presidencialismo de coalizão, né, em que o presidente tem que fazer a sua coalizão no Parlamento, e o Parlamento, por sua vez, né, não tem como função fundamental trazer para dentro do sistema político o que a malta aqui fora está dizendo, está votando, está expressando, porque ela também não está expressando nada, porque os partidos não têm existência para fora do Parlamento. Para que servem os partidos? Exigência cartorial para se obter mandato. Essa é a função dos partidos. Não servem para outra coisa. Tá? Deveriam servir para quê? Organização da opinião da sociedade. Canais de opinião da sociedade, certo? Canais de comunicação entre a sociedade e o sistema político. Se os partidos não fazem esses canais de comunicação, se transformam apenas em burocracias cartoriais, né, que a lei exige para que eu tenha um mandato, né, o mundo parlamentar inevitavelmente vai se configurar como um mundo autárquico. E vai ser imantado, atraído pelo mundo do Poder Executivo. Não sei se está clara a ideia, né? Agravado por um outro fator que está presente também na política brasileira. O grande poder. Qual é o outro fator? O fato de que o principal ator, o principal legislador do Brasil hoje não é o Poder Legislativo. Tá? Esse é outro paradoxo. O principal legislador é o Poder Executivo através das medidas provisórias, através das iniciativas legislativas que o próprio presidente tem, inclusive propostas de emenda constitucional. Isso será um capítulo à parte também. Seria um capítulo à parte. Mas se vocês colocarem o Bush, o Lula ou o Fernando Henrique, a questão não é com o Lula, não. O presidente brasileiro e o presidente americano, para não personalizar o argumento, e eu perguntar assim, quem é mais poderoso? Quem é mais poderoso? Depende. Militarmente, não há dúvida. Institucionalmente, quem é mais poderoso? O brasileiro, muito mais.
O pobre do Bush não pode mandar nem lei ordinária para o Congresso. Não pode. A prerrogativa de legislar nos Estados Unidos é exclusiva dos representantes. Máximo é o partido do presidente, bota uma lei lá embaixo, aí entra na fila. A fila em nome de lei. Entra lá a lei do partido do presidente. Aí vai votando, até que chegar a hora, vota aquela lei. Como é que é no Brasil? Urgência, urgência, urgentíssima, a origem da lei vindo do executivo já coloca na fila. Entra no início da fila. Quando não é medida provisória, obriga o Congresso a votar em 45 dias, senão tranca a pauta toda. A representação é uma palavra que ela é adequada para designar o que está acontecendo, não aqui em outros países, mas notadamente no caso brasileiro. Está na hora de pensar, quer dizer, no marco dessa discussão nossa desse módulo, quer dizer, novas formas de pensar a vida pública. Na verdade, o sistema parece estar se caminhando por um formato pós-representativo, autárquico, crescentemente autárquico, que é autorizado eleitoralmente de 4 em 4 anos, mas que tem um funcionamento cada vez mais autônomo. Movimentos da sociedade, quando aparecem, recusam a política. Quer dizer, só um movimento de pessoas que recusam a política pode adotar como lema a palavra cansei. E quando cansarem do cansaço, como é que vai ser? Vão fazer o quê? Podem ter até razões substantivas para estar insatisfeitos. A questão não é essa. A questão é a simbologia da ação, a forma de manifestação. Cansamos e não queríamos nada com política. Não somos apolíticos. Quer dizer, há alguma coisa errada com uma sociedade que tem movimentos coletivos que tratam de temas de interesse público e que recusam a política. O país, portanto, tem esse desafio. Quer dizer, como é que a gente pode consolidar uma ordem democrática sem que canais de comunicação entre o que a sociedade pensa, se é que ela está pensando alguma coisa, porque aí vem a maldição lá do CIE, né? Cada um de nós está no seu nicho. Mas vamos ser otimistas. O que grupos sociais estão pensando e como é que essas coisas podem ser vocalizadas e transformadas em referência para o debate público. Os partidos não têm feito isso, os parlamentares não fazem isso porque o cálculo parlamentar fundamental é estar bem com o executivo. É dessa relação com o executivo que as reeleições, em grande medida, dependem. Né? E, no meu ponto de vista, assim como a palavra democracia ela tem que ser utilizada de maneira muito cuidadosa, né, porque ela foi muito desfigurada, a própria ideia de representação parece também exigir maior cuidado quando a gente for utilizar. Será a palavra representação uma palavra apta a denominar, designar esse tipo de experimento?